Seja muito bem-vindo em nossa aula. Para você que é nosso aluno e ainda não me conhece, eu sou o professor Jorge Florencio, eu sou delegado de Polícia Federal em exercício e professor aqui da casa, das disciplinas de Direito Penal, Legislação Penal Especial e Criminologia. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a Lei do Delegado, aquela lei que vai apresentar como o delegado, em tese, deve conduzir a sua atividade investigativa. É uma lei que veio para fortalecer a carreira e você deve conhecer. Por qual motivo, professor? Porque cai em concurso. E além disso, vai ser útil para você confeccionar suas peças. A peça prática profissional do seu concurso e da sua vida prática também. Inclusive até hoje, nas minhas peças, nas minhas representações, eu menciono essa lei. Tá certo? Então eu espero que você preste muita atenção. Nós teremos blocos específicos para tratar sobre os principais pontos desta lei. Ou melhor, eu vou esgotar ela com você, porque ela é bem pequena. Vamos lá. Então anota no seu caderno aí, o assunto da aula, que é a Lei 12.830. Trata sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, sua futura carreira. Minha aula, você vai observar que é do básico avançado. A gente vai passar o básico, vai passar o avançado. Eu gosto muito de trabalhar essa parte motivacional. Para você, ter um pouco mais de ânimo. Eu sei que não é fácil, dá para concurso público. Eu estudei por muitos anos. Põe lá no YouTube, professor Jorge Florencio, História, ex-aluno SERS. Você vai ver. Eu fui aluno do SERS, igual você. Você vai ser ex-aluno. Logo você vai ser aprovado e vai exercer a carreira. É só não desistir. Aí lá você vai conhecer um pouco a minha história, que não foi fácil, muita luta, muitas reprovações. A minha origem é muito simples, sabia? Quer ver? Olha uma imagem motivacional. Vê se não vale a pena. Esse aqui sou eu. Olha aqui um helicóptero. Daquela frase famosa, que eu tenho certeza. Que toda vez você posta, O dia do delegado se posta. Ei, rapaz, tem que postar mesmo. O delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade, da justiça. Olha aqui, todo feliz, empolgado. Quem vê essa imagem aqui não sabe. Tanto que eu ralei, tanto que foi difícil, como que foi batalha. Quando eu digo batalha, foi batalha mesmo. Depois pesquisa a minha história, você vai ver. Da minha origem simples, das minhas 10 reprovações para delegado. Eu não sei quantas reprovações você teve, mas vale a pena. E hoje eu tenho tanta honra de ter recebido a oportunidade de ministrar a aula desse assunto, desta lei, porque eu tenho um orgulho tão grande de ser delegado de Polícia Federal. Muito orgulho mesmo. Eu não vejo a hora quando você estiver desse lado, na carreira de delegado federal, na carreira de delegado civil, para ser um dos primeiros garantidores dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Isso aqui é muito importante, de verdade. Hoje eu entendo, eu vou comentar, que eu sou muito empolgado com a carreira, eu vou ler o artigo e vou fazer alguns comentários da carreira. Espero que você goste, que é uma aula diferenciada, você não vai achar nem livro que eu vou te passar hoje. Olha aqui, bora lá. Começando por uma noção introdutória. A polícia é um instrumento da administração, é uma instituição de direito público, destinada a manter e a recobrar junto à sociedade e na medida de recursos de que dispõe a paz pública ou a segurança individual. Isso é um conceito, um conceito de polícia para você anotar no seu caderno, para a gente iniciar a aula. Mas esse ponto aqui, talvez seria interessante comentar no início de uma prova discursiva, mas o que cai mesmo em prova, essa parte aqui, Inclusive, já caiu na minha prova discursiva de delegado federal. Caiu lá, discorra sobre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Veja bem, meu amigo, neste ponto, temos conceitos parecidos, mas um pouco diferentes no direito penal para o direito administrativo. A minha aula, eu vou vincular o que os livros de direito penal falam sobre esse assunto. Tudo bem? Olha só. Então, o que seria a polícia administrativa? Se você quiser anotar no seu caderno, ela tem a função mais preventiva. Ela vai prevenir a prática criminosa. Podemos mencionar como exemplo a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, que elas realizam patrulhamento nas rodovias federais, a Polícia Militar no aspecto mais urbano, dentro da cidade. Elas vão prevenir a prática criminosa. Às vezes parece um pouco básico, mas tem aluno que não sabe, tem aluno que acha que PRF já aconteceu. Teve aluno que perguntou, Jorge, na carreira de PRF tem delegado? Eu falei, não, cara, não tem. Por isso que eu vou explicar do básico ao avançado. Olha só, a estrutura da nossa polícia, ela
tem uma diferença de atuação. Eu tenho uma polícia que vai voltar mais para o aspecto mais preventivo, antes que o crime aconteça. Então, se a polícia militar ela percorre um centro urbano, passa próximo de uma prefeitura, da área do comércio, o criminoso que ia tentar assaltar fala, opa, aqui não, aqui tem policiamento, aqui eu vou ser preso. Ele evita, certo? Tem um caráter mais preventivo, para inibir o início da prática criminosa. Mas a partir do momento que o crime acontece, outra polícia vai iniciar sua atividade, que é a polícia judiciária. Anota no seu caderno, ela tem um caráter mais repressivo, para identificar indícios de autoria e materialidade. Quem? Polícia Civil e Polícia Federal. Certo? Antes do crime ser praticado, Polícia Administrativa vai prevenir. A partir do momento que o crime aconteceu, agora não adianta mais prevenir, né? Aquele fato criminoso. Agora a ideia é você reprimir, é você identificar quem praticou o crime, para que ele seja, para que aconteça, né? Seja deflagrada a fase da persecução criminal, a identificação de indício de autoria, materialidade, oferecimento da denúncia, e a gente espera que tenha êxito sim na fase judicial. Se alguém praticou o crime, a gente não vai torcer, o cara vai ser absolvido. Não, você é polícia, pô. Calma. A polícia também tem que ser imparcial, tá? Vou colocar a polícia aqui, nossa, eu tenho que achar, eu tenho que ser o quê, ele que vai punir, não. O papel do delegado, vou deixar bem claro para você. Isso aqui vai para sua vida prática, tá? O papel do delegado, o papel da polícia repressiva, a polícia aqui judiciária, é esclarecer os fatos. Ela não investiga pessoas, anota isso. Ela investiga fato. Ela quer saber de fato qual foi a materialidade, qual que são os indícios de autoria. É isso. Ela vai servir à sociedade. Ela não está ali para produzir elementos informativos e provas para o Ministério Público. Vai ser útil também para a defesa, porque ela busca, de fato, esclarecer a verdade. Tudo bem? Ficou claro? E já vou te adiantar um ponto. O delegado ele não é inferior ao Ministério Público, não é inferior ao juiz. Cada um exerce o papel. A polícia vai investigar, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e o juiz vai julgar. Claro que o Ministério Público também pode investigar, a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Mas a ideia bem delimitada é essa. Investiga a polícia judiciária, que mais? O Ministério Público vai oferecer a parte, ele vai ser o titular da ação penal e o juiz vai decidir, pronto. E tem a defesa também, certo? Podemos avançar? Polícia administrativa, preventiva. Polícia judiciária, repressiva, para identificar indício de autoria e materialidade. Tudo bem? Alguns pontos que eu vou comentar com você. De fato, é a corrente mais majoritária sobre um assunto. Mas, vez ou outra, claro que eu vou me posicionar como delegado de polícia e, por ser uma lei voltada para a carreira de delegado, aspectos de fato que favorecem a nossa carreira. Mas eu sempre vou mencionar. Tudo bem? A respeito sobre elemento informativo, se vai servir o Ministério Público, isso não é tão pacífico assim. Tá? Particularmente, eu entendo, se você quiser anotar isso, a polícia tem que investigar é fato. Inclusive, essa é a doutrina utilizada pela polícia a qual eu sou vinculado. A gente investiga fato, não investiga pessoas, não. Investiga pessoas, não. Então, vem pra cá. Olha só. Agora, coloquei uma observação, esse aqui ponto já vou deixar bem claro. Isso aqui já é um pouco mais polêmico, certo? Não é pacífico assim. Por quê? Alguns doutrinadores, mas é uma corrente minoritária, ele vai diferenciar ainda a polícia investigativa da polícia judiciária. Para essa corrente minoritária, diz o seguinte: a polícia judiciária é aquela que vai utilizar o seu aparato estatal para auxiliar o poder judiciário. É para executar uma prisão, uma busca e apreensão. Já a polícia investigativa, de fato, é aquela que vai identificar indícios de autoria e materialidade. Viu a diferença? Polícia judiciária, eu vou auxiliar o poder judiciário. Já a polícia investigativa que vai investigar, que ela vai identificar indício de autoria e materialidade. Destaco, isso é um ponto, mas é uma corrente minoritária, tá? Se você quiser complementar na sua resposta, numa prova oral, excelência, temos a corrente majoritária, ela vai, o posicionamento majoritário vai diferenciar a polícia administrativa da judiciária, mas existe também, excelência, eu falo desse jeito, há uma corrente minoritária que ainda faz uma diferença entre a polícia judiciária e a polícia investigativa. É você diferenciar as duas, como eu já ensinei, e destaca, ainda pontua. Isso aqui é uma corrente minoritária, excelência. Bom?
Apenas a título de curiosidade, sempre tem um aluno que pergunta: Jorge, mas a polícia judiciária tá lá. Vamos focar na polícia judiciária, que é o conceito majoritário, né? Que é aquela repressiva, que vai identificar indício de autoria e materialidade. Ela também não pode exercer um caráter preventivo. Em alguns momentos, ela também não é administrativa. Veja bem, esse aqui é um conceito que ele não é tão fechado assim. É possível, sim, que uma polícia ela trabalhe de forma circunstancial, não principal, mas com uma outra forma de polícia. Que, por exemplo, a polícia judiciária já tem indício, né, de autoria, né, imaterialidade, foi cumprir uma busca e apreensão. A partir do momento que você está passando em uma via pública, uma viatura caracterizada da Polícia Federal, concorda comigo que a sociedade ela também vai exercer uma certa prevenção? Imagina aí, o cara combinou, vou assaltar uma padaria, ele viu a Polícia Federal e vazou. E a Polícia Federal só estava seguindo o caminho dela, porque ela ia focar em outro alvo. Viu? Que ela também, embora seja classificada uma polícia judiciária, também pode ser preventiva, certo? A polícia militar lá, não tem os oficiais, o quadro de oficiais, que pode até apurar, instaurar algum PAD, um processo administrativo, ou uma sindicância. Ela, em tese, não estaria também identificando, investigando alguma circunstância da sua corporação? Viu que não é tão universal assim? Então você tem que saber o conceito dos dois, né? As carreiras que são exemplos, mas não é algo tão fechado assim. Tudo bem? Combinado? E vou te falar uma coisa. Pensa numa emoção. Você é uma viatura caracterizada da Polícia Federal, e aí você passa, né, já não vou entrar em detalhes, porque eu não falo o nome da Polícia Federal, aqui eu também estou para passar detalhes da carreira, né, internos, mas isso aqui eu acho que não tem problema nenhum contar, né? A gente ia exercer uma certa atividade, e no momento que a gente percorria as vias públicas, a população nas esquinas batia palma, até arrepio, filmava, eu nunca vi isso, só em 7 de setembro. Olha que peso, olha que responsabilidade. A sociedade confia no nosso trabalho. Eu estou guardando você aqui, na Polícia Civil, na Polícia Federal, que a gente está aqui para servir a sociedade e fazer a diferença. Vamos avançar? Olha aqui, o artigo 1º da nossa lei. Esta lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, futuro aprovado, futuro colega, ele vai ser o presidente da investigação. É o delegado que vai conhecer os detalhes daquela investigação. O delegado, ele é o presidente da investigação. E ele tem a polícia não funciona só com delegado. Só um delegado não funciona nada. Porque ele vai lá, ele vai despachar, ele analisou as circunstâncias, as informações que chegaram, por exemplo, e ele vai avaliar qual que é a linha investigativa melhor para este caso. E a partir desse momento ele vai despachar. Com base nesse despacho, o escrivão ele vai fazer aquela parte administrativa. O delegado pediu para encaminhar um ofício, pediu tal coisa. Então ele vai formalizar essa parte administrativa, certo? Um pouco mais burocrática. Feito isso, vai ser distribuído. Se tem diligência em campo, por exemplo, vai encaminhar para o núcleo operacional, né, dos policiais que vão em campo, vão fazer algum tipo de relatório, algum tipo de análise. Entendeu que o delegado ele vai distribuir as atividades? E toda a equipe, toda a polícia, unidos, vão identificar, né? Vão focar na polícia judiciária, polícia civil, polícia federal, que de fato é o nosso foco neste curso. Eu vou falar coisa para você que você não vai achar em livro, são coisas, eu também não vou entrar em detalhe, claro, por razões óbvias, dentro da carreira, assuntos internos. Mas eu vou pontuar algumas coisas sobre a carreira, que inclusive você acha até no YouTube, se você for um aluno muito interessado. Tudo bem? Mas vou contar um pouco sobre a experiência de delegado de polícia, certo? O delegado de polícia ele vai conduzir a investigação, ele vai ser o presidente daquele inquérito. Vamos parar por aqui, dar um intervalo, porque o assunto está muito bom, hein? Eu aguardo você até agora. Tchau! Voltamos do intervalo. Tá animado? Tá gostando da aula? Porque esta aula ela tem um caráter para demonstrar a parte teórica, a parte doutrinária, a parte da experiência e motivacional. E tem uma aula sobre essa lei que você não vai achar em lugar nenhum, tá bom? Eu espero que você goste, que você termine essas aulas sobre esta lei, a investigação conduzida pelo delegado de polícia, bem motivado, com a certeza. É isso que eu quero para minha vida, tá? Eu quero que você desperte esse desejo, aquele desejo incansável. Eu vou realizar isso, é isso que eu quero para minha vida. Eu sou muito realizado na minha carreira.
Sério, de verdade. Eu quero que você. Eu gostaria muito que você sentisse daqui a alguns anos isso que eu estou sentindo agora. Você teria muito mais energia para estudar hoje, tá? Então, quando você for dormir, fecha os olhos. Você em grandes operações, presidindo grandes feitos, você conversando com a sua equipe, dando entrevista, com aquela sensação da gratidão da sociedade porque você fez um bom trabalho, porque você identificou quem de fato praticou o crime. Todo dia, quando você for dormir, imagina isso. Todo dia. Tinha um colega meu que queria ser delegado de polícia. O sonho dele era ter uma arma. Então ele colocava como algo motivacional. Mas e hoje ele é delegado. Então cada um tem algo que brilha mais os olhos. Então encontre a sua âncora, o seu ponto motivacional e não para não. Continue insistindo. Vai reprovar muito. Talvez menos do que a minha história, que foi 10 reprovações para delegado. Mas o importante é não desistir. É você acreditar, insistir, até dar certo. Porque quando dá certo, sua vida vai transformar, você vai sentir no olhar das pessoas, nossa, ali é um exemplo. Já vai uma lição para a sua vida. Como que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como um exemplo ou como uma advertência? Eu espero que você seja lembrado como um exemplo, uma pessoa que veio nesse plano aqui, fez a diferença, somou, ajudou outras pessoas e deixou a sua parcela de contribuição. Vamos lá? Preparado? Então vem comigo. Já aprendemos que essa lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Um ponto interessante, que pode gerar um pouco de dúvida também, porque a ideia aqui de fato é tocar em todos os assuntos, né, aprofundar também. A Polícia Civil, Polícia Federal, como que funciona, professor, essa questão da investigação? Veja bem, tem muito aluno que pensa de forma equivocada que a Polícia Federal investiga apenas situações que serão julgadas pela Justiça Federal. Toma cuidado. Em alguns casos, o trâmite vai ser entre o policial federal e a Justiça Estadual. Ele vai fazer representação para o juiz comum, que não é um juiz federal, tá? Não é um juiz estadual. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Olha, as atribuições da Polícia Federal estão previstas na Constituição. Dá uma olhada lá no artigo 144, lá no parágrafo 1º, que vai listar nos incisos quais são as atribuições da Polícia Federal. Ainda tem uma lei específica que vai apresentar diversos pontos que podem ser investigados pela Polícia Federal, vão ter uma repercussão interestadual, internacional, vai exigir uma repressão uniforme. Tem lá diversos pontos, tá? Diversos crimes e circunstâncias que podem ser apuradas pela Polícia Federal. Inclusive, outras podem ser investigadas pela Polícia Federal, mas neste caso demanda uma autorização ou uma própria requisição do ministro da Justiça, tá bom? Então, a Polícia Federal pode sim investigar crimes estaduais, que não estão presentes na Constituição Federal e também não estão presentes nessa lei específica, certo? Que trata sobre, sabe o que lá na Constituição fala? Conforme expuser a lei, se você colocar no Google os crimes investigados pela Polícia Federal, a lei, inclusive eu gravei uma aula sobre isso em outro curso. Beleza? Então você entendeu a lógica? Que a Polícia Federal pode se investigar crime estadual, mas claro que ela não vai investigar logo de cara, porque temos uma atribuição que funciona da seguinte forma. Eu tenho um rol que vai apontar quais crimes são da Polícia Federal, que ela deve apurar. E de forma subsidiária, a Polícia Civil vai tratar com todos os outros aspectos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Mas tome cuidado que as atribuições da Polícia Federal não são tipo um rol taxativo, é só aquele pronto. Não, eu tenho aquela lei, a lei específica, que inclusive ela vai abrir um pouco mais esse leque de crimes investigados pela Polícia Federal. Então vem comigo, já entendi, já ficou claro este ponto. Agora olha esse ponto aí, esse artigo 2º, olha aí. Olha aí. Anota no seu caderno, que é importante também, que diz o seguinte: as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Vou ser honesto com você. Eu já errei uma questão de concurso porque caiu esse artigo. Eu achei exclusiva de Estado, achei que chamou atenção. Falei, cara, isso aqui tá errado. Viu? Destaquei. Eu não quero que você cometa os mesmos erros que os meus. Então anota no seu caderno. Olha aí. São de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 2 pontos, reputo importante. Já sabe quais são?
Deixa eu anotar aqui. Vem cá, olha só. Natureza jurídica. Essa lei deixa bem claro que as atribuições do delegado de polícia, ela tem caráter jurídico. Mas não é para menos, né? É um concurso que vai exigir que a pessoa tenha bacharel em direito. Em alguns concursos, inclusive da Polícia Federal, vai pedir a prática jurídica de 3 anos. Nem todos, né? Mas eu acredito que é uma tendência que peça por ser uma carreira jurídica, como é de juiz, como é de promotor. Tudo bem? Então, se você não tem, já começa a pensar sobre isso, para você completar o período de prática jurídica. Porque tem muitos estados que não pedem. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, no futuro, todos vão pedir. Não é te preocupando, não. Mas vamos preparar para o pior? Vamos tentar eliminar isso aí? É só pesquisar como fazer prática jurídica. Tem várias formas que você consegue somar. Bom? Inclusive, eu fui mediador e conciliador. São 16 horas mensais durante um ano. Aí você consegue multiplicar isso aí e fechar nos 3 anos. Tudo bem? Ah, professor, eu posso fazer tudo em um ano? Não, né? Você tem que fazer os 3 anos. Inclusive, eu fiquei 4 anos sendo voluntário no fórum para fazer a prática jurídica. Fiz mais porque quis ajudar. E, de fato, tem um déficit também de estagiários, de servidores no Poder Judiciário, no meu estado. Vamos lá. Vem comigo. Então, deixa bem claro que a carreira de delegado é jurídica. O bacana da nossa carreira, eu vou dizer nossa carreira, já vou te incluir nessa. Porque, em alguns momentos você vai estar no seu gabinete, está lendo um inquérito, redigindo uma preventiva, ou uma temporária, uma busca e apreensão. Em alguns momentos você está em campo, o delegado tem que ir em campo também. Ah, Jorge, eu não gosto, eu quero ficar em gabinete só. É com você. Particularmente, eu amo essa carreira híbrida, tá? Eu posso ir em campo, eu vou em local de crime, eu participo também das diligências investigatórias. É o máximo isso, tá? Essa carreira híbrida, tá? Principalmente quando você vai entrar muito pilhado, empolgado demais. Tem aluno que fala, professor, eu gosto mais do gabinete, sei o quê. Não, mas você vai ver. É massa, é top a nossa carreira, tá? Não, imagina aí, no churrasco. Com todo respeito às demais carreiras jurídicas, né? Aí, nossa, que tá no churrasco. O povo quer saber a história de quem? Só quer escutar a história do polícia, pô. Os polícia tem história pra contar. Polícia tem história pra contar. Aí vai ter uma roda assim, escutando polícia. Agora os demais colegas de algumas carreiras ficam saber o que se falar. Sobre o processo, sobre a precatória. Pô, polícia tem história demais pra contar. O polícia é o cara mais requisitado no churrasco. Então, se você passando concurso, eu sei que você vai passar, espere ter boas histórias pra contar. Você vai ter boas histórias. Aí você aumenta um pouco, dá uma valorizada. Às vezes você tá ali, fez só um patrulhamento preventivo no Rio, às vezes fala que já teve até cobra, lutou com um leão. Aí você vai aumentando, de acordo com a criatividade de polícia, né? Porque o polícia tem que dar uma valorizada na história, pô. Valoriza, pô. Valoriza seu passe, pô. Me ajuda, né? E o pessoal que tá assim, é bom pra contar as mentiras, né? Não, a gente conta a verdade, a gente só dá uma valorizada no passe. Pô, tem que valorizar, pô. Jogador, me ajuda, né? Vamos lá. Essenciais e exclusivas de Estado. Detalhe, é exclusiva do Estado, mas não é exclusiva apenas da Polícia Federal, Polícia Civil. Por qual motivo, professor? Ministério Público, existe já um entendimento, em tese um pouco até pacífico, que o Ministério Público pode investigar, tá? Particularmente eu não sou muito a favor, eu acho que seria interessante polícia investigar, Ministério Público acusar, juiz julgar. Esse é o meu entendimento, né? Mas não é o que cai em prova, porque o STF já pacificou o assunto, certo? O Ministério Público pode sim investigar. CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, pode investigar. Notou que não é exclusiva da polícia, certo? Toma cuidado com isso. Próximo ponto. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo apurar as circunstâncias, materialidade e autoria da infração penal. Presta atenção. Inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Vem comigo. O inquérito policial, né, o primeiro ponto, inquérito policial, tá lá, né, que de fato esse procedimento, né, que o delegado vai trabalhar, vai fazer ofício, vai juntar.
muita gente critica. Ah, Jorge, tem gente que vai com essa história, né? Por exemplo, acabar, não sei o quê, não é uma coisa dispensável. Um inquérito é uma coisa é dispensável. Tá, mas vai lá. Não sei se você tem experiência prática, mas 99% das vezes a investigação ela vai acompanhar a denúncia. Tá lá, tem a denúncia, tem a investigação. Toda maquete desenhada no inquérito policial vai ser aproveitada e, quiçá, né, inclusive repetida na fase judicial. Será que o problema é esse? Será que o problema é o inquérito? Alguém precisa estar fazendo essa ponte entre a polícia e o poder judiciário, entre o Ministério Público e o delegado. É o inquérito que você vai ter aquele primeiro contato. É aquele momento que o autor do crime, e principalmente testemunhas, no calor do momento, eles vão revelar detalhes importantes que serão materializados no inquérito policial. Mais uma vez, repito, toda maquete desenhada no inquérito policial será repetida e aproveitada na fase judicial. Então, todo esse trabalho do delegado, ele é muito útil. Uma investigação bem feita, existe uma grande chance de êxito na fase judicial. Certo? Então, toma cuidado. Ah, beleza, o inquérito é dispensável. É o que prevalece. Ah, mas na prática, ele é praticamente indispensável. É indispensável, na prática é indispensável. Tem essa teoria, não sei o que, é dispensável, beleza. Mas vai acompanhar a prática para você ver a prática policial, a prática na fase processual. Tá lá, a denúncia e o inquérito policial. Tá junto, sempre mencionando, apontando o inquérito policial. Praticamente aproveitado tudo, tá? Claro que você vai ter uma visão para passar em concurso, mas na prática você vai ver que é diferente. E eu tô aqui para mostrar para você o que cai em concurso, esse aqui você vai fazer isso na prova. Ah, se cai um inquérito é dispensável? Beleza, é dispensável. Mas a prática diz que é praticamente o principal instrumento para êxito na fase judicial. Então, muito cuidado, muita atenção nos seus inquéritos policiais, porque você está lidando com fatos e circunstâncias que só chegaram na fase judicial com base no seu trabalho. Você vai colher informações naquele calor do momento. Antes que os vestígios desapareçam dessa fase da investigação. Muita atenção no seu trabalho. Tá? Já digo para você tomar cuidado. Outro ponto importante é o seguinte, ou outro procedimento previsto em lei. Aqui, podemos mencionar o termo circunstanciado de ocorrência. Tá? Tem um inquérito policial e tem um termo circunstanciado de ocorrência. Não sei se você observou, se você já viu pessoalmente. 3, 4 folhas. É como se fosse um inquérito mais simples, tá? Mais objetivo. Beleza? Termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que você vai trabalhar mais ali no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Inclusive, existe uma forte corrente nos dias atuais que outras instituições podem sim lavrar o TCO. O exemplo é a Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Isso é claro que a polícia vai defender, né? A polícia que é competente para investigar, tanto no inquérito como no TCO. Mas tem crescido uma corrente que o TCO pode ser produzido, lavrado por outras instituições. Então anota aí no seu caderno. Até pesquisa, tá? Sobre isso. Um esqueminha para você. Quer ver? O objetivo do inquérito é apurar circunstâncias, materialidade, autoria das infrações penais. Isso aqui tem uma dica prática para você também. Ou melhor, eu vou dar um intervalo e vou te dar uma dica prática porque eu quero te sair daqui motivado para ser delegado de polícia. Então aguardo você no próximo bloco. Voltamos do intervalo. Eu comentei que ia dar uma dica prática, tá? Se você pesquisar bem, você vai achar até isso no YouTube, não é segredo nenhum. E se você tiver uma análise mais crítica, você já sabe. Mas é algo que eu achei interessante na prática, que eu reputo importante para sua vida. Eu espero, se você for aprovado para delegado de polícia, a gente vai se encontrar na Academia Nacional de Polícia, tá? Eu tenho buscado, quero ser professor da ANP, da Academia Nacional de Polícia, e quem sabe a gente vai se encontrar lá, bater um papo, eu vou poder de fato passar mais detalhes internos, porque de fato já vou preparar você para ser um policial, um delegado, um policial federal. Agora a gente tem que, claro que a gente não vai falar muitas particularidades da carreira, isso é muito lógico isso, né? Não posso passar detalhe. Então vem comigo, olha aqui, esse ponto aqui, eu acredito que fiz uma diferença muito grande no início da minha carreira sobre qual que é o objetivo do inquérito. É o seguinte, é procurar materialidade e autoria das infrações penais. Então, muito cuidado quando você for conduzir o seu inquérito para você não ficar abrindo muito, tá? Lembre-se que o delegado investiga fato, você vai investigar aquele fato, você não investiga a pessoa.
Caso contrário, seu inquérito vai crescer tanto e você não vai conseguir fechar. Aí prescreve e não resolveu nada do seu trabalho. 2 coisas. 3, na verdade. Foca no fato. Nesse fato, você tem que olhar para esse fato e procurar 2 informações, tá? Eu tenho materialidade? Eu preciso de materialidade. Qual que é a materialidade da prática desse crime? E eu preciso de indícios de autoria. Meu amigo, minha amiga, lembra disso? Quando você for policial, você investiga o fato, não fica focado em pessoa. Porque tem criminoso que está sempre praticando coisa, não, você foca naquele fato. Certo? Materialidade, indício de autoria, e você vai esclarecer a circunstância. Não esquece isso. Isso vale para a sua prova, que está aqui. Olha aqui, ó. Com o objetivo de apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Eu comentei no bloco passado que tem uma lei que vai falar sobre algumas atribuições da polícia, que é a lei 10.446, tá? 10.446. Se você não pesquisou, eu já vou direcionar melhor. Senão ela não tá lá lendo a lei de crimes hediondos. Pessoal, esse rol que é o do delegado, que ele investiga, eu fico até preocupado. Meu Deus do céu, o aluno... Não, você tá falando pessoa, tem aluno que é assim? Tem. É bom dar um trem mastigado e tranquilo. Então sempre eu gosto de pensar no que você pode ter dúvida já para esclarecer, mas se a dúvida persistir, é só você me encontrar no meu Instagram, que é o Jorge Florencio Prof, que a gente bate um papo. Mas alguns pontos eu vou falar, isso aqui é o que cai, isso aqui é meu posicionamento como delegado de Polícia Federal, tá? Porque é uma aula um pouco mais crítica. Eu diria até que é uma aula de nível de pós-graduação. Eu não vou ficar só focando na lei, eu quero que você desperte o raciocínio sobre a carreira. Quem dera se eu tivesse uma aula assim. Quem dera. Tinha que ler livro, pesquisar. Eu estou passando vários pontos para você aqui, ó, para você entender qual que é o papel do delegado, como é a carreira e o que de fato cai na prova. Tá bom? Toma muito cuidado também, eu faço algumas expressões, mas são particulares minhas, né? Para mim, trabalho imparcial, delegado de polícia. Claro que você vai encontrar isso tão nitidamente em livro. Alguns vão falar que o promotor é imparcial, o juiz é imparcial. Claro, você vê mais como juiz, né? Mas eu sempre gosto de defender um pouco a nossa carreira. Para mim, o trabalho do delegado também é imparcial. Alguns pontos você, como este, você não vai encontrar de forma tão clara nos livros. Mas eu vou me posicionar, porque essa aula aqui é um nível de pós-graduação, tá? Eu não vou ficar só na lei, não. Lei você lê em casa. Eu estou aqui para estudar isso com você, trazer um pouco da minha experiência, da minha energia, para que você seja aprovado e você seja um brilhante delegado. Não vejo a hora. Jorge, tá vendo? Tá me vendo aqui, ó, delegado de polícia? Eu lembro daquela aula nossa, aquela aula que você me motivou. Hoje eu tô aqui seguindo aquelas dicas, sou um delegado aqui, ó, com um monte de dando entrevista, fazendo diferença aqui na minha delegacia. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que me motiva estar em sala de aula, um ambiente virtual, além de trabalhar, exercer grande parte do meu tempo direcionado para a polícia, tá aqui gravando aula para você. Porque eu acredito muito no ambiente transformador da sala de aula, tá? Na sua aprovação. Então vem comigo. Matou isso? Apurar circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais. Não fica viajando na prática, tá? Não fica viajando na prática. Materialidade, autoria, você investiga fato e você esclarece as circunstâncias. Terminou isso, relata, faz seu relatório final, manda embora para iniciar a fase de persecução criminal. O Ministério Público está precisando de alguma coisa? Vai vir com cota, que é algum pedido para esclarecer, algum direcionamento. Feito isso, manda para o Ministério Público e segue o jogo. Próxima investigação, tá bom? Como se fosse fácil, pessoa. Você investiga um caso só, não. Você trabalha com muitos casos ao mesmo tempo. Isso é gostoso, tá? Isso é gostoso. Nosso trabalho é o melhor, tá? Deixa bem claro. Nosso trabalho é o melhor. Vamos lá, tem mais coisa. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Então, ó, o delegado trabalhando, né? O delegado, em alguns momentos, vai trabalhar até como juiz, né? Ele não vai ter expertise daquele assunto. É necessário que tenha conhecimento específico, uma perícia. Imagina aí, o delegado vai ser, não é, doutor aí, nesse caso, não, tem que ser honesto com a sua equipe, isso aqui eu não sei, de perícia. É o perito que vai, com a sua expertise, vai avaliar o veículo, vai avaliar alguns aspectos da cena do crime e vai trazer para o bojo do inquérito pericial o resultado da perícia. E você vai fazer quesitos, né? Você vai pontuar quais são suas dúvidas. E ele vai explicar
com a linguagem técnica, mas também clara e objetiva sobre a sua resposta. Ó, o veículo foi adulterado? Sim, aí ele vai explicar por quê. Ó, essa nota falsa, ela é verdadeira? Não, por isso. Cara, é muito massa o nosso trabalho. Meu amigo, você não tem noção, não. Aí, é só empolgado com a carreira, pô, você vai ser também. Vai nessa, vai ver. Aí, beleza, né? Pode pedir perícia, vai juntar no inquérito policial, certo? Vai juntar no inquérito policial. E com base nessas conclusões, você consegue direcionar melhor as investigações. O delegado pode pedir perícia? Precisa de decisão judicial? Não. O delegado ele pode pedir informações cadastrais de uma empresa? Quer saber nome, telefone, filiação, precisa de autorização judicial? Não. Diversas leis vão pontuar sobre isso. Dá uma olhada no próprio Código de Processo Penal, essas alterações mais recentes. Diversas leis vão falar sobre isso, certo? O delegado pode sim pedir dados cadastrais, mas algumas informações, algumas diligências e medidas também praticadas na fase de inquérito policial necessitam do aval do juiz, porque elas são protegidas por cláusula de reserva de jurisdição. Quer fazer uma busca e apreensão? Quer pedir uma interceptação telefônica? É necessário que você faça a petição, a representação para pedir esse tipo de medida, certo? Vou representar pela busca e apreensão. Vou representar pela quebra de sigilo bancário. Então, de fato, algumas informações eu necessito, de fato, pedir para o juiz, certo? Que vão invadir, de certa forma, a esfera de intimidade do indivíduo, que é necessário que o juiz avalie. Realmente é necessário, não é? Tudo bem? Então, varia esses dois pontos. O que não for tão invasivo assim, o que está previsto em lei, principalmente, né, vai estar em diversos pontos da lei, é possível pedir sem a necessidade de passar pelo juiz, tá? Agora, muitos pontos é necessário que eu faça a representação e peça para o juiz. O delegado não pode, vou interceptar aqui de ofício, vou fazer aqui, vou despachar, já monto o equipamento e começo a interceptar o camarada. Não pode. É necessário fazer a representação para o juiz, tá? E lá vai uma crítica já, uma crítica particular, inclusive de alguns colegas também. O bom mesmo seria que tudo funcionasse redondo. Porque a polícia ela trabalha muito com o princípio da oportunidade. É aquele fato que acontece naquele momento, tem que agir logo. Quando você faz uma representação, de fato, está previsto em lei, tem que fazer mesmo. Pode demorar um certo tempo. Imagina aí, um pedido que fica parado na justiça durante um ano e meio. Você já perde todo aquele princípio da oportunidade, né? Praticamente, infelizmente, prejudica muito o andamento das investigações. Não é criticando o juiz, é criticando o próprio sistema. É necessário fazer concurso para juiz. Imagine um juiz que vai atender 3 cidades, por exemplo. É complicado. O juiz tem várias demandas, é um trabalho delicado, tem que avaliar. Então, assim, o bom mesmo seria fazer mais concurso, ter mais servidores para funcionar tranquilo. Porque é diferente depois está tudo documentado. E a polícia é necessário, para documentar, é necessário ela ter autorizações para agir. Já vai uma crítica, você já tem que trabalhar com isso. Quando você investigar, até isso você precisa saber. Olha, se pedir essa busca aqui agora, a gente não sabe como que funciona essa vara, você vai definir logo, avalia tudo. Qual medida você vai adotar? Porque, a depender da sua escolha, vai ter uma sentença. E a sentença, às vezes, pode prejudicar o andamento das suas investigações. Quando eu digo sentença, é um sentido mais figurado, tá? A sentença é praticamente prejudicar as investigações, porque teve uma demora no deferimento do pleito. Às vezes é direito, pode fazer, mas a gente precisa pedir com razão, mas em razão daquela comarca, tá com pouco juiz, ou o juiz aconteceu alguma coisa. Então, assim, tem que avaliar tudo. Já vai uma dica para a sua vida como delegado, para você avaliar, para você conhecer quais são os atores da justiça criminal. O procurador, o promotor, o juiz, como que funciona na localidade. Sempre é bom, já vou te dar uma dica, conversa. Isso é uma escala de pós-graduação, meu amigo. Isso aqui é coisa prática. Isso aqui é coisa assim... Claro que eu não vou passar detalhe, porque eu não falo o nome da Polícia Federal. Vou deixar bem claro. Aqui, falar para você um pouco de experiência, para você ter uma noção do que é a carreira de delegado, como que você vai trabalhar e como que você vai ter sucesso. Tá? Um ponto interessante. Tem muita gente que acha, agora eu sou delegado, sou pica, não sei o quê. Não, cara. Tenha humildade. Quando você chegar na sua lotação, conversa,
tem a simplicidade, né, e a transparência para chegar para os polícias mais antigos, o escrivão, o agente, o delegado, conversa com todo mundo, olha, tô chegando agora, eu quero aprender, como que faz isso? Como que vocês faziam? Porque se uma coisa estava rodando, inicialmente, faz daquela forma. Se a roda está rodando, não precisa reinventar a roda. Segue a roda, aí com o tempo você vai adaptando de acordo com o seu entendimento. Você é um delegado, uma carreira jurídica, e você vai seguir a lei, claro, e vai fazer as adaptações. Porque a nossa carreira tem essa discricionalidade na atuação. Como que você vai investigar, qual a linha investigativa. Mas, inicialmente, segue a linha. Segue a roda que o pessoal já tem feito. Pode ser? Chega lá determinando as coisas, senão você vai ficar bem mal visto. Chega lá botando pilha, sou delegado, sei de tudo, é assim que vai fazer e pronto. Não sabe de nada. Sabe de nada não. Você acha que você sabe não. A prática demonstra totalmente diferente do que da teoria. Beleza? Tenha humildade, tenha simplicidade quando você for lotado, quando você assumir sua carreira. Vamos lançar. Não empolga quando eu falo da carreira, tá? Ele pode requisitar, ele pode pedir documento, tudo que interessa a apuração dos fatos. Lembrando que algumas informações têm reserva, a cláusula de reserva de jurisdição. É necessário o aval do juiz. Ó, tá vetado, não precisa nem ficar explicando aqui, o aluno vai entender. Ah, pessoal, agora eu entendi, mas não tá revogado. Caiu, tá? Foi vetado pelo... Foi vetado. E foi vetado, acabou, nem tá aplicando. Aí você fica querendo entender, quando você entende, já não faz nem sentido porque já caiu. Então pula essa parte. Vamos lá. O inquérito policial. Vamos fazer o seguinte. Esse ponto aqui, esse bloco foi muito trabalhoso. A gente aprofundou muito, tá? Passei muitas dicas, eu espero que você esteja vibrando com essa aula, porque são aulas para você levar para sua vida, de verdade. Se eu fosse você, eu anotava essas dicas, você vai lembrar dessas palavras quando você tomar posse. E é isso que eu quero. Eu não tô aqui para fazer graça não, tá? Eu quero que você vire delegado. É meu papel. Tudo bem? Então vamos dar um intervalo, tomar água, tomar aquele café. Ó, rapaz, tô assistindo café na sua casa. Vamos tomar esse café? Bora lá, toma um café e a gente volta agorinha. Vamos para o nosso último bloco da nossa aula, da lei da investigação conduzida pelo delegado de polícia, a lei do delegado. E aí, tá triste, tá feliz? Ah, a pessoa tá acabando, aula tão boa, aula de nível de pós-graduação, aula de nível de curso de formação. Claro, ó, isso aqui não tá nem nos pés do curso de formação. No curso de formação você vai sentir, a gente passa muito mais detalhe e eu espero estar com você. Polícia Federal, né, ainda não tive nenhum convite para dar aula na Polícia Civil, mas será uma grande honra também, tudo bem? Vem comigo, vamos lançar. Olha aqui, ó, paramos aqui. Tomou seu café? Então vem comigo. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho, isso aqui é importante, ó, fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Olha aqui, ó, facilitando a sua vida. Ó, o que é avocação? O que é redistribuição? Futuro aprovado? Avocar é você trazer para si. Imagina aí, ó, você está investigando uma situação, o delegado-chefe, o seu chefe, ele vai avocar aquela investigação. Será que pode avocar simplesmente do nada? Você está investigando uma investigação muito sensível, que envolve pessoas bem poderosas na cidade, e do dia para a noite é avocado, sem inquérito. Você não preside mais aquele procedimento investigativo. E aí, será que pode? Pode, desde que seja fundamentado. Então o delegado-chefe vai ter que gastar a caneta, vai ter que explicar por qual motivo ele está avocando aquela investigação. Certo? O que seria redistribuir? Redistribuir, o inquérito vai sair da pessoa e vai para outra, tá? É basicamente, você está investigando aqui, agora vai para outra pessoa, um outro colega delegado. Pode, tá? Mas é necessário que ocorra por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado. Ele vai ter que contar o que no despacho? Ó, o motivo é interesse público. Imagina aí, ó, você não estudou, o delegado dormiu no ponto, é uma investigação muito interessante ali de lavagem de dinheiro, você tem um colega que tem uma certa expertise, tem pós-graduação, está estudando sobre um assunto, aí o delegado-chefe quer saber, você não está tendo dificuldade, eu vou fundamentar para que outro delegado investigue, porque ele tem mais conhecimento teórico e prático sobre você,
sobre esse assunto, certo? Então ele vai fundamentar o interesse público. Há também a possibilidade de acontecer a avocação à redistribuição na hipótese de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Imagina aí, ó, a pessoa está indo observando o procedimento, não está investigando, está avançando, pode avocar e redistribuir. E provavelmente o delegado vai ganhar um PAD ainda de presente. Sai dele do inquérito e vem outro presentinho também. Opa, presentinho! Trabalha certo, você vê, não? Aluno meu trabalha certo, hein? Aluno meu vai fazer a diferença na sociedade. Ó, a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Aí vem uma discussão. Será que esta lei ela trouxe a inamovibilidade do delegado? Penso que não. Alguns doutrinadores vão dizer que isso aqui é uma inamovibilidade regrada, tá? Regrada, diminuída. Por qual motivo? O delegado ele vai ficar naquele local, é possível a sua remoção, ele está no trabalho no lugar, agora vai para outro. Existe aquela discussão, né? O delegado está numa cidade, está fazendo um brilhante trabalho, até incomodar um cara poderoso. Aí conversa com a chefia, um absurdo, né? Mas a gente escuta essas histórias ainda nos dias atuais, é um absurdo isso. Um absurdo. Eu, particularmente, não vejo muito na Polícia Federal isso. Já escutei algumas histórias na notícias, né, da Polícia Civil, um absurdo, né? Aí tirou, um camarada que estava investigando o local e mandou para outro. Pode. Com essa lei diz o seguinte, pode remover, mas tem que fundamentar. Olha aqui, ó, a remoção do delegado dar-se somente por ato fundamentado. Não pode remover de ofício. Vou mudar o tal e pronto, acabou. Não. Tem que justificar. Por que você está me mudando? Vai ter que gastar caneta, vai ter que explicar. Certo? Então, assim, é inamovibilidade? Não é. É diferente da imobilidade do juiz, a inamobilidade do Ministério Público. O delegado ele tem sim uma certa garantia, mas é necessário que fundamente. Então não posso afirmar que é uma inamobilidade. No máximo, alguns doutrinadores vão dizer que é uma inamobilidade regrada, né, ou diminuída, que pode remover, né, mas não é a regra. E quando remover tem que justificar por escrito, tá? Então isso aqui é na sua prova aí, toma cuidado com isso. Agora vem um ponto que a gente estuda mais em inquérito policial, mas aqui a ideia também é dar uma pincelada sobre o assunto. O indiciamento privativo, olha só, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e as circunstâncias. Veja bem, está lá investigando, já descobriu informações sobre a materialidade e a autoria, no meio e principalmente no final das investigações. Aí você vai fazer um ato fundamentado, né? Inclusive algumas polícias, inclusive até a própria Polícia Federal, né? É necessário que você não indicie no próprio relatório final, você crie, né, um documento à parte. Né? As polícias trabalham sobre isso, a doutrina menciona isso também, inclusive cita o Renato Brasileiro, na legislação especial, um excelente, brilhante livro do Renato Brasileiro, que menciona que essa hipótese, para você criar um ato específico, fundamentado, por que você está indiciando. Jorge, afinal, o que é o indiciamento? É quando você aponta que aquele indivíduo foi o provável autor da prática do crime, quando você consegue reunir materialidade e indício de autoria, aí você vai indiciar. Isso pode acontecer no meio, mas a prática demonstra que o indiciamento já acontece no final do inquérito, tá? Um ato apartado e fundamentado. Você vai apontar a materialidade por isso, a autoria por isso, aponta para essa pessoa, vai fazer uma análise técnico-jurídica. O indiciamento tem alguns efeitos, vai fornecer lá a folha de antecedentes criminais, tinha uma previsão que o servidor era afastado, mas agora não tem mais, né, que ela foi declarada inconstitucional pelo STF. Dá uma olhada, pesquisa aí. É afastamento do servidor público declarado inconstitucional pelo STF, está na lei de lavagem de capitais. Pegou? Aprofundando, cara. A conversa aqui é séria, meu amigo. O pau tá quebrando aqui, você não tá vendo isso aí, não. Ó, algumas pontos importantes. O que é o indiciamento? Já mencionei. É quando você aponta indícios de autoria e materialidade, é o delegado vai indiciar, vai fazer esse ato formal. Próxima pergunta. Quais são as espécies? Tem duas, né? As principais. Eu tenho o indiciamento direto, é quando o indiciamento acontece frente, né, do investigado, que agora você vai chamar ele de indiciado, ou indireto.
você não consegue identificar a pessoa, intima não compareceu, ninguém sabe o paradeiro, indicia de forma indireta. O efeito é o mesmo, tá? A única diferença é que o direto, na frente da pessoa, né, com a pessoa, já o indireto, você já não tem contato com a pessoa nenhuma, tá bom? Direto com a pessoa e a ausência da pessoa no indireto. Juiz, promotor, NASA, quem mais? Presidente dos Estados Unidos, pode indiciar? Não, é um ato privativo do delegado de polícia, certo? Lembrando que se esse indiciamento acontecer após o oferecimento da denúncia, pode configurar inclusive um constrangimento legal. Então, assim, o indiciamento ele acontece ali no decorrer da investigação e até o relatório final. Terminou o relatório, vai remeter para a justiça. Não tem motivo o delegado estar lá no gabinete dele indiciando pessoas que estão na fase judicial. Não faz o menor sentido. É possível indiciar no âmbito dos juizados especiais criminais, que chamamos de forma carinhosa de GCRIM, tá? Prevalece que não ocorre indiciamento no GCRIM, pela própria simplicidade do procedimento. Tudo bem? Então, o que prevalece é que o indiciamento não acontece no âmbito do GCRIM. Identificou uma infração de menor potencial ofensivo, explico, contravenções penais, crimes com pena de até 2 anos, você chegou à conclusão, não tem nenhum concurso material, nada disso, é aquele pronto, não indicia. Tudo bem? Você vai justificar por isso. Inclusive tem polícias, tem corporações que vão ter regulamentos internos que vão dispor nesse sentido. Aí você menciona nesse ponto. Fechou? Olha aqui, ó. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e o Ministério Público e os advogados. Isso aqui é um excesso de zelo, que a lei constou. Imagina isso, tem um ofício, chegou para você, isso é muito comum, tá na prática, vai chegar excelentíssimo senhor delegado de polícia, rapaz, excelentíssimo, pois é, excelentíssimo, o mesmo tratamento protocolar aqui, do juiz, do Ministério Público, do delegado também, tá? Mas na prática, seja simples. Claro que você vai se comportar como delegado de polícia, como uma pessoa representando o Estado, mas olha, vai lidar com a população, seja simples. Assim, o delegado, eu gosto da carreira, vou ser bem sincero, a gente já tá acabando já as dicas, mas eu quero fechar com essa dica aqui, ó. Pra gente ter uma conversa saudável, você tem que elevar o nível intelectual de acordo com a pessoa que você conversa. Caso contrário, você não tem comunicação. Vai falar com o procurador, com o promotor, com o juiz, você tem uma postura de acordo com a sua formação. Vai falar mais formal, vai ser mais sério. Agora está conversando com a população e vai chegar na sua delegacia pessoas bem simples. Não adianta você chegar com banca com formalismo, não vai entender. Tá? Tenta demonstrar com simplicidade, fazer analogia para a pessoa entender. É você tentar equilibrar o mesmo nível vocabular para você ter comunicação. E o delegado de polícia, o bacana é isso. É uma autoridade que representa o Estado, que fala pelo Estado, que está ali no momento dos fatos, conversa com a população. Imagina, a população vai nessa delegacia, quer falar com o delegado. Conversa, vai no balcão, atende, orienta. Tá? Então é um trabalho que tem que ter vocação. Normalmente, se você não tiver vocação para isso, faz outra coisa. Senão você vai ser infeliz, vai trancar a porta do gabinete e ficar estudando. E a gente não precisa na polícia de pessoas assim. Queremos pessoas vocacionadas, que vão entrar, vão colocar a mão na massa, vão conversar com a população, vão entrar para fazer a diferença. Porque esse trabalho é polícia. A polícia tem que estar pronto para tudo, tá? É 100% QAP, atenção total. Fechou? Espero que você tenha gostado. A nossa aula poderia ser muito mais objetiva, mas a gente ficaria muito restrito à lei. Essa aula que eu ministrei para você, você não vai achar em lugar nenhum, tá? Eu fui muito mais além do que a letra de lei. Falei sobre doutrina, falei sobre experiência, dei dica de vida. Então aplique. Aplique. Se você gostou dessas aulas, se foi legal para você, tira um print, manda lá no meu Instagram pra gente bater um papo, que é o Jorge Florencio Prof. Tem dúvida? Pode mandar mensagem, a gente conversa, tá? Aí a gente vai chegar para mim lá, excelentíssimo senhor doutor, não sei o que das quantas, Jorge Florencio. Não, cara, pode chegar, pessoa, tudo bem, tá? Esse é um ambiente, tá? Estou aqui para te ajudar.
para te servir, para que você seja um delegado de polícia. No mais, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, continue firme nos estudos e acredite, não desista, porque eu aguardo você como policial, como um delegado de polícia federal ou policial civil. Vamos juntos fazer a diferença na sociedade, porque a população confia na gente. Abraço. Tchau.